Hoje vamos contar a história de como um empresário milionário que pensava ter superado seu divórcio recebeu uma ligação que mudaria tudo o que ele acreditava saber sobre sua ex-esposa e sobre os verdadeiros motivos que destruíram seu casamento. Um homem que havia construído um império empresarial, mas perdido sua família no processo, estava prestes a descobrir que, às vezes, as verdades mais dolorosas ficam escondidas por trás das mentiras que escolhemos acreditar. Quando aquela voz do outro lado da linha começou a revelar segredos guardados por anos, ele percebeu que o preço do sucesso havia sido muito maior do que imaginava e que talvez ainda não fosse tarde demais para consertar o que havia sido quebrado. Olá a todos! Antes de começarmos este relato extraordinário, peço que se inscrevam no canal. Ativem o sininho para não perderem os próximos vídeos e deixem sua bandeira nos comentários nos dizendo de onde estão assistindo. A cidade de São Paulo pulsava com sua energia característica naquela tarde de quinta-feira, em outubro de 2022. O trânsito congestionado da Avenida Paulista refletia o sol outonal através dos vidros espelhados dos arranha-céus que dominavam o horizonte. No 42º andar de um desses edifícios, em um escritório decorado com móveis de design italiano e obras de arte contemporânea, Rafael Mendes olhava pela janela panorâmica sem realmente ver a cidade lá embaixo. Seus pensamentos estavam em outro lugar, como frequentemente acontecia nos últimos 7 meses, desde que seu divórcio havia sido finalizado. Rafael tinha 43 anos e era o fundador e CEO da Mendes Tech, uma empresa de tecnologia que ele havia construído do zero e que agora valia mais de 200 milhões de reais. Sua história era o típico conto de empreendedorismo brasileiro. Filho de pais da classe média de Santos, Rafael havia estudado engenharia na USP com bolsa integral, trabalhado em startups nos primeiros anos da carreira e, aos 30 anos, lançado sua própria empresa focada em soluções de software para o mercado financeiro. O sucesso não havia vindo da noite para o dia, mas quando veio, foi explosivo. Mas o sucesso profissional tinha custado caro. Rafael havia se casado aos 28 anos com Carolina, sua namorada da faculdade. Ela era designer gráfica, criativa e apaixonada por arte, o oposto perfeito para a mente analítica e focada em negócios de Rafael. Nos primeiros anos, o casamento havia sido bom. Não perfeito, mas sólido. Tinham uma filha, Isabela, que agora tinha 13 anos. Moravam em uma casa confortável em Pinheiros, tinham amigos, faziam viagens ocasionais, viviam uma vida de classe média alta razoavelmente feliz. Mas à medida que a empresa de Rafael crescia, ele se tornava cada vez mais ausente. Noites trabalhando até tarde se tornaram a norma. Finais de semana no escritório eram frequentes. Viagens de negócios para outros estados e países ocupavam semanas do seu calendário. Rafael se convencia de que estava fazendo tudo pela família, construindo segurança financeira, criando um legado. Mas Carolina via as coisas de forma diferente. Ela via um marido que estava fisicamente presente, mas emocionalmente distante. Um pai que perdia recitais escolares e aniversários. Um parceiro que havia se tornado um estranho. As brigas começaram pequenas, discussões sobre Rafael chegar tarde para o jantar, sobre planos cancelados em cima da hora, mas escalaram com o tempo. Carolina reclamava que Rafael priorizava a empresa sobre a família. Rafael rebatia que estava trabalhando duro para dar a elas a melhor vida possível. Carolina dizia que não precisava de uma casa maior ou de carros importados, precisava de um marido presente. Rafael respondia que ela não entendia a pressão que ele estava sob, as responsabilidades que carregava, os funcionários que dependiam dele. O ponto de ruptura veio 2 anos atrás.
Quando Rafael perdeu o aniversário de 15 anos de casamento porque estava em uma negociação importante em Nova York. Carolina havia planejado um jantar especial, tinha comprado um vestido novo, havia deixado Isabela com a avó. E Rafael simplesmente não apareceu. Enviou flores caras com um cartão de desculpas, mas o dano estava feito. Quando ele voltou para casa 3 dias depois, Carolina estava diferente. Mais fria, mais distante, como se algo fundamental tivesse se quebrado dentro dela. Os meses seguintes foram uma descida lenta, mas inexorável em direção ao divórcio. Carolina parou de reclamar, o que Rafael inicialmente interpretou como ela finalmente aceitando sua carreira. Mas, na verdade, ela havia desistido. Havia parado de lutar por um casamento que sentia que já havia terminado. Começou a passar mais tempo com as amigas, a se dedicar mais ao seu próprio trabalho freelance, a criar uma vida separada. Rafael notava, mas estava tão imerso em seus próprios projetos que não conseguia ver o quão séria a situação estava. Foi Carolina quem pediu o divórcio. Em uma conversa calma e controlada, que Rafael lembrava com clareza dolorosa. Ela havia preparado o jantar favorito dele, esperado que ele chegasse em casa, milagrosamente antes das 9 da noite, e então, com uma voz que não carregava raiva, mas uma resignação triste, disse que queria se separar. Rafael ficou chocado. Como isso havia acontecido? Quando as coisas tinham ficado tão ruins. Carolina tentou explicar anos de negligência emocional, de promessas quebradas, de se sentir sozinha mesmo estando casada. Mas Rafael não conseguia processar. Achava que tudo estava bem, ou pelo menos administrável. Ele tentou argumentar, prometeu mudar, disse que trabalharia menos, estaria mais presente. Mas Carolina balançou a cabeça com tristeza. Rafa, você vem dizendo isso há 5 anos. E eu acreditei por muito tempo. Mas não acredito mais. Você ama sua empresa mais do que ama a mim ou a Isabela. E eu mereço estar com alguém que me ama de volta. As palavras foram como facas. Rafael quis protestar, dizer que ela estava errada, que ele amava sua família acima de tudo. Mas a verdade era que suas ações nos últimos anos contradiziam essas palavras. O processo de divórcio foi relativamente amigável, pelo menos nas aparências. Tinham advogados competentes que mantiveram as coisas civilizadas. Rafael concordou em dar a Carolina a casa. Ela seria a guardiã principal de Isabela. Então, fazia sentido que a menina permanecesse em um ambiente familiar. Ele estabeleceu um acordo financeiro generoso, garantindo que Carolina e Isabela nunca teriam que se preocupar com dinheiro. A guarda de Isabela seria compartilhada, com Rafael tendo a filha em finais de semana alternados e durante metade das férias escolares. Mas por baixo da fachada civilizada, Rafael estava destroçado. Ele se mudou para um apartamento de cobertura luxuoso em Jardins, vazio e frio apesar do mobiliário caro. Mergulhou ainda mais fundo no trabalho, usando reuniões e negociações como anestesia para a dor que sentia. Seus amigos e colegas o parabenizavam por seguir em frente tão bem, sem perceber que ele estava apenas evitando sentir qualquer coisa. Isabela era o ponto mais doloroso. A menina de 13 anos estava confusa e magoada pelo divórcio. Culpava os 2 pais, mas especialmente Rafael, que ela via como tendo causado a separação com sua obsessão pelo trabalho. Os finais de semana que passavam juntos eram tensos e desconfortáveis. Rafael tentava compensar com presentes caros e passeios elaborados, mas Isabela queria apenas um pai presente e atento, algo que Rafael ainda lutava para ser mesmo depois do divórcio. Naquela tarde de quinta-feira, 7 meses após a finalização do divórcio, Rafael estava revisando projeções financeiras do 3º trimestre quando seu celular tocou. Ele olhou para a tela e viu um número desconhecido. Normalmente ignoraria, mas algo o fez atender. Alô?
Houve uma pausa do outro lado, depois uma voz feminina que ele não reconheceu. Rafael Mendes? É o Rafael? Sim. Quem está falando? Perguntou Rafael, sua atenção ainda parcialmente nos documentos à sua frente. Meu nome é Juliana. Eu sou amiga da Carolina. A menção de Carolina fez Rafael se concentrar completamente na ligação. Tudo bem com a Carolina? Com a Isabela? Seu coração acelerou com preocupação súbita. Não, não é nada assim. Quer dizer, fisicamente elas estão bem. Mas, Rafael, eu preciso te contar algo. Algo que Carolina me fez prometer que nunca te contaria, mas eu não posso ficar em silêncio mais. Não é justo com você. Rafael sentiu um aperto no estômago. Do que você está falando? Juliana respirou fundo. Rafael, Carolina está doente, muito doente. Ela tem câncer de mama em estágio avançado, está em tratamento há quase 2 anos. O mundo de Rafael parou. As palavras não faziam sentido. O quê? Isso não é possível. Nós nos divorciamos há 7 meses. Antes disso, vivemos juntos por anos. Eu teria notado, ela teria me contado. Se você está gostando dessa história, não esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo relatos incríveis como este. Deixe seu like, ative o sininho e comente abaixo de onde você está assistindo. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo essas histórias emocionantes. Rafael, ela te escondeu de propósito, disse Juliana, sua voz carregada de emoção. Carolina foi diagnosticada há quase 2 anos. Foi logo depois daquele aniversário de 15 anos que você perdeu. Ela tinha ido ao médico porque estava sentindo um caroço e os exames confirmaram. Câncer de mama. Já em estágio 3. Rafael sentiu suas pernas fraquejarem. Sentou-se pesadamente na cadeira de couro do escritório, o telefone apertado contra o ouvido. Isso não faz sentido. Por que ela não me contaria? Éramos casados, eu tinha o direito de saber. Exatamente por isso, interrompeu Juliana. Vocês ainda estavam casados, mas Carolina disse que você já estava tão distante, tão absorvido pela empresa, que ela não queria ser mais um fardo, ela não queria sua pena ou que você ficasse com ela por obrigação. Carolina queria ser amada, não ser uma responsabilidade. A voz de Juliana tremeu. E ela também tinha medo, Rafael. Medo de que você usasse a doença dela como desculpa para trabalhar ainda mais, para se afastar ainda mais emocionalmente. Ela preferiu enfrentar sozinha a sentir que estava atrapalhando sua vida. Rafael sentiu o bile subir em sua garganta. Ela passou por isso sozinha? Quimioterapia, radiação, cirurgia, tudo sozinha? Sua voz saiu como um sussurro áspero. Não completamente sozinha, disse Juliana. Eu estive com ela, algumas outras amigas próximas também. E a mãe dela, claro. Nós nos revezávamos para levá-la às sessões de quimioterapia, ficar com ela quando estava muito enjoada para sair da cama, cuidar da Isabela quando Carolina estava no hospital. Mas sim, ela escondeu de você e me fez jurar que não contaria. Então por que está me contando agora? Rafael perguntou, sua mente ainda lutando para processar a informação. Por que está piorando? Juliana disse. E Rafael podia ouvir que ela estava chorando. O tratamento inicial parecia estar funcionando. O tumor diminuiu. Ela estava otimista, mas 3 meses atrás descobriram que o câncer se espalhou. Está nos pulmões agora e possivelmente no fígado. Os médicos estão tentando novos tratamentos, mas... Rafael, ela está lutando. E eu acho que ela precisa de você, mesmo que não admita. Rafael desligou o telefone em estado de choque. Sua mente estava correndo, tentando reconciliar essa nova informação com tudo que ele pensava saber sobre os últimos 2 anos. Carolina estava doente esse tempo todo, com câncer. Enquanto ele estava obcecado com fusões e aquisições, ela estava lutando pela vida. Enquanto ele reclamava que ela estava distante e fria, ela estava passando por quimioterapia.
E quando ela pediu o divórcio, não foi porque ela parou de amá-lo, foi porque ela não queria que ele ficasse preso a uma mulher doente. A revelação o atingiu com força total. Carolina não havia desistido do casamento porque ele trabalhava muito. Ela havia desistido porque estava morrendo e não queria que ele se sentisse obrigado a ficar. Foi um ato de amor, torturado e mal orientado talvez, mas vindo de um lugar de querer libertá-lo. E ele, completamente alheio, havia interpretado como rejeição. Havia assinado os papéis do divórcio, dividido os bens e seguido em frente, sem nunca perceber a verdade devastadora. Rafael pegou as chaves do carro e saiu do escritório sem falar com ninguém. Sua secretária o chamou, perguntando sobre as reuniões da tarde, mas ele a ignorou. Dirigiu pelo trânsito caótico de São Paulo em piloto automático, sua mente repleta de memórias que agora ganhavam novos significados. Aquele dia em que Carolina havia cancelado um jantar, dizendo que estava com enxaqueca, teria sido uma sessão de quimioterapia. A vez que ele notou que ela havia cortado o cabelo muito curto e ela disse que queria uma mudança, estava escondendo a queda de cabelo do tratamento. Chegou à casa em Pinheiros, que um dia havia sido deles, e agora era só de Carolina e Isabela. Estacionou na frente e ficou sentado no carro por vários minutos, tentando reunir coragem para tocar a campainha. O que ele diria? Como abordaria isso? Finalmente, saiu do carro e caminhou até a porta. Tocou a campainha e esperou, seu coração batendo violentamente. Foi Isabela quem atendeu. A menina de 13 anos o olhou com surpresa. Pai, não é seu fim de semana. O que você está fazendo aqui? Rafael olhou para sua filha, seus olhos escuros, seu cabelo longo e ondulado, tão parecida com Carolina, e viu algo que não havia notado antes. Cansaço nos olhos de Isabela, uma maturidade forçada que não deveria estar lá. Sua filha sabia, claro que sabia, como ele havia sido tão cego. Bela, eu preciso falar com sua mãe. Ela está em casa. Isabela hesitou, seus olhos se estreitando com desconfiança. Por quê? Vocês estão divorciados. Você não se importa mais com o que acontece aqui. As palavras eram como bofetadas, mas Rafael sabia que as merecia. Isabela, por favor, é importante. Eu descobri sobre a doença de sua mãe. Viu o choque no rosto de Isabela, seguido rapidamente por raiva. Quem te contou? A mãe fez todo mundo prometer não te contar. Uma amiga dela, Juliana, me ligou. E Bela, eu sei que você está com raiva de mim. Você tem todo o direito de estar. Mas, por favor, me deixe falar com sua mãe. Isabela olhou para ele por um longo momento, então suspirou e abriu a porta mais amplamente. Ela está no quarto. Teve quimioterapia ontem, então está muito cansada. Rafael entrou na casa que havia sido seu lar. Tudo parecia igual, mas diferente. As fotos dele haviam sido removidas das paredes, substituídas por obras de arte de Carolina e desenhos de Isabela. Subiu as escadas com pernas pesadas. A porta do quarto estava entreaberta. Rafael bateu suavemente. Carolina, posso entrar? Houve um momento de silêncio. Depois a voz de Carolina, mais fraca do que ele lembrava. Rafael, o que você está fazendo aqui? Ele empurrou a porta e entrou. Carolina estava deitada na cama, coberta até a cintura, e Rafael teve que segurar um grito ao vê-la. Ela estava magra, muito mais magra do que quando ele a viu pela última vez, 3 semanas atrás, quando buscou Isabela. Seu rosto estava pálido, com olheiras profundas sob os olhos. Ela usava um lenço colorido na cabeça, mas Rafael podia ver que havia perdido o cabelo. Meu Deus, Carol, ele sussurrou, movendo-se para mais perto da cama. Carolina puxou a coberta mais para cima, como se tentando se esconder. Quem te contou? Sua voz era acusatória, mas cansada demais para ter muita força. Juliana me ligou. E antes que você fique brava com ela, ela fez a coisa certa. Carol, como você pôde não me contar? Como pôde passar por isso sozinha? Lágrimas começaram a correr pelo rosto de Rafael.
Carolina olhou para longe. Porque você já não estava realmente presente mesmo antes do diagnóstico, Rafa. Você estava casado com sua empresa, não comigo. E eu não queria que você ficasse comigo por pena ou obrigação. Preferi te libertar. Rafael se ajoelhou ao lado da cama, pegando a mão fina de Carolina na dele. Carol, eu fui um idiota cego e egoísta. Você está certa sobre tudo. Eu priorizei o trabalho. Fui ausente, quebrei promessas. Mas não era porque eu não te amava. Eu sempre te amei. Só me perdi no caminho, achando que sucesso financeiro era a mesma coisa que ser um bom marido e pai. E agora você sabe a verdade sobre minha doença e se sente culpado, disse Carolina, sua voz amarga. Isso não é amor, Rafa, é culpa. E eu não preciso disso. Rafael balançou a cabeça veementemente. Não é só culpa, Carol. É amor. Sempre foi. Eu só fui incapaz de mostrar da maneira certa. E sim, me sinto terrivelmente culpado. Você estava lutando contra o câncer e eu estava tão absorvido em mim mesmo que nem percebi. Mas, Carol, por favor, me deixe estar aqui agora. Me deixe ajudar, me deixe cuidar de você. Carolina o estudou com olhos cansados. Por quê? Nós estamos divorciados. Você tem sua vida, eu tenho a minha, ou o que sobra dela. A amargura na última frase partiu o coração de Rafael. Porque você é a mãe da minha filha. Porque você foi meu primeiro amor e minha melhor amiga. Porque mesmo que eu tenha sido um marido terrível, isso não muda o fato de que eu me importo profundamente com você. E porque Isabela precisa de nós dois, especialmente agora. Mencionando Isabela mudou algo na expressão de Carolina. Como ela está lidando com isso? Rafael perguntou suavemente. Carolina suspirou, lágrimas finalmente escapando de seus olhos. Ela está tentando ser forte, tão forte. Mas ela tem 13 anos, Rafa. Ela está aterrorizada de me perder. Tem pesadelos. Suas notas caíram na escola. Ela precisa de terapia. Mas tem sido difícil coordenar tudo com meus tratamentos e... Eu vou ajudar, Rafael interrompeu. Com tudo, com seus tratamentos, com Isabela, com qualquer coisa que você precisar. Por favor, Carol, me deixe fazer isso. Me deixe estar presente da maneira que deveria ter estado todo esse tempo. Carolina olhou para ele por um longo momento, lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto pálido. Eu não sei se posso confiar em você novamente, Rafa. Você quebrou tantas promessas antes. Eu sei, Rafael disse, sua própria voz quebrando, e eu vou passar o resto da minha vida tentando compensar isso. Mas, Carol, me dê uma chance, só uma chance de provar que posso ser o homem que você e Isabela merecem. Carolina fechou os olhos, parecendo exausta além da medida. Estou cansada demais para discutir agora, mas você pode ficar. Por hoje, ajudar com Isabela, ela tem lição de casa e eu não tenho energia para ajudá-la. Era um começo pequeno, mas era um começo. Rafael passou aquela tarde e noite na casa, ajudando Isabela com matemática, descobrindo que sua filha estava lutando com álgebra porque havia faltado muitas aulas para cuidar da mãe. Fez o jantar, algo simples que Isabela ensinou, admitindo que ela havia aprendido a cozinhar nos últimos meses por necessidade. Sentou com as duas para a refeição e pela primeira vez em anos sentiu que estava realmente presente, realmente vendo sua família. Depois do jantar, enquanto Isabela estava no banho, Rafael voltou ao quarto de Carolina. Carol, eu preciso te perguntar. O tratamento, os médicos, você está recebendo o melhor cuidado possível? Porque senão, eu posso. Carolina o interrompeu. Rafa, eu tenho bons médicos. E antes que você ofereça, eu não preciso do seu dinheiro. Tenho um plano de saúde decente e as economias do divórcio. Sua voz era defensiva, orgulhosa mesmo na fragilidade. Não é sobre dinheiro, Carol. É sobre fazer tudo o que podemos fazer. Se há tratamentos melhores, especialistas melhores, clínicas melhores, aqui ou no exterior, por que não explorar essas opções?
Rafael se sentou cuidadosamente na beira da cama. Você não tem que fazer isso sozinha. E não é caridade ou pena. É o mínimo que posso fazer depois de ter sido tão ausente quando você precisava de mim. Carolina ficou em silêncio por um longo momento, olhando para Rafael com uma expressão que misturava cansaço, desconfiança e algo que poderia ser esperança. Meu oncologista é bom, Rafa. Ele está fazendo tudo o que pode. Mas a verdade é que o câncer se espalhou. Estamos tentando uma nova linha de quimioterapia, mas os resultados não têm sido animadores. Sua voz tremeu. As chances não são boas. Os médicos não dizem isso diretamente, mas eu sei ler nas entrelinhas. Rafael sentiu como se o chão tivesse sido arrancado debaixo de seus pés. Então precisamos buscar outras opções. Há clínicas experimentais nos Estados Unidos, tratamentos de imunoterapia na Europa, ensaios clínicos que podem. Carolina o interrompeu com um gesto cansado da mão. Rafa, eu já pesquisei. Meu médico já explorou essas opções. Alguns tratamentos são muito experimentais. Outros eu não me qualifico devido ao estágio do câncer. E alguns são absurdamente caros e não são cobertos por seguro. Eu não me importo com o custo, Rafael disse firmemente. Carol, se há mesmo uma pequena chance, qualquer chance de prolongar sua vida, de te dar mais tempo. Sua voz quebrou. Isabela precisa de você. Eu preciso de você. Por favor, me deixe fazer isso. Me deixe usar o dinheiro que passei anos acumulando para algo que realmente importa. Carolina fechou os olhos, lágrimas escapando pelas pálpebras fechadas. E se não funcionar? E se gastarmos todo esse dinheiro e esforço e eu morrer de qualquer jeito? Então você terá desperdiçado recursos que poderiam garantir o futuro de Isabela. Isabela não precisa de mais dinheiro, Rafael disse, sua voz intensa. Ela tem mais do que suficiente guardado para ela. O que ela precisa é de sua mãe. E se há uma chance, mesmo uma chance minúscula, de te manter viva por mais tempo, mais um ano, mais 6 meses, mesmo mais alguns meses, vale a pena tentar. Por favor, Carol, me deixe fazer isso. Carolina abriu os olhos e olhou para ele. Por que, Rafa? Por que agora? Onde você estava quando eu estava passando pela primeira rodada de químio, vomitando tudo que comia? Onde estava quando eu passei pela mastectomia e acordei mutilada, com medo de olhar para meu próprio corpo? As perguntas eram flechas envenenadas e Rafael as sentiu todas. Eu não estava lá porque você não me contou. E você não me contou porque eu te dei todos os motivos para não confiar em mim. Ele segurou a mão dela com mais força. Mas estou aqui agora, e eu sei que não posso recuperar o tempo perdido, não posso desfazer minha ausência. Mas posso estar presente daqui para frente, posso lutar ao seu lado agora. Carolina estudou seu rosto por um longo momento. Você realmente mudou ou é só a culpa falando? Rafael pensou cuidadosamente antes de responder. Provavelmente um pouco dos dois. Sim, me sinto culpado, incrivelmente culpado. Mas também, ver você assim, saber que posso te perder de verdade, fez algo dentro de mim clicar. Me fez perceber o quanto desperdicei, quanto tempo joguei fora em coisas que não importam. E eu não quero desperdiçar nem mais um dia. Naquela noite, Rafael ficou na casa, dormindo no quarto de hóspedes. Pela manhã, preparou o café da manhã, queimando as panquecas porque estava fora de prática, mas Isabela riu e até Carolina sorriu um pouco. Foi um momento pequeno, mas significativo. Nos dias que se seguiram, Rafael reestruturou completamente sua vida. Convocou seus executivos seniores e delegou a maioria de suas responsabilidades operacionais, mantendo apenas decisões estratégicas principais. Deixou claro que suas prioridades haviam mudado, que família vinha em primeiro lugar agora. Alguns colegas ficaram chocados. Rafael Mendes,
o workaholic notório, estava tirando um passo atrás. Mas Rafael não se importava com o que eles pensavam. Pela primeira vez em anos, tinha clareza absoluta sobre o que realmente importava. Ele acompanhou Carolina em sua próxima consulta oncológica, conhecendo o Dr. Silva, o médico que a tratava. Rafael fez perguntas detalhadas sobre o protocolo de tratamento, opções alternativas, prognósticos. Doutor, Silva foi honesto, mas gentil. A situação da Carolina é séria, o médico disse. O câncer metastático de mama, especialmente quando se espalha para os pulmões e fígado, é muito difícil de tratar. Estamos fazendo o que podemos com quimioterapia, mas a taxa de resposta não tem sido o que esperávamos. Rafael se inclinou para frente. E quanto a tratamentos experimentais? Imunoterapia, terapia direcionada, ensaios clínicos? Dr. Silva assentiu. Há algumas opções que podemos explorar. Há um ensaio clínico no Hospital Sírio-Libanês para um novo medicamento de imunoterapia. Carolina pode se qualificar. E há também a possibilidade de procurar tratamento no exterior. EUA tem algumas clínicas fazendo trabalho promissor com terapias combinadas. Rafael olhou para Carolina. Vamos explorar todas essas opções, todas elas. O Dr. Silva fez uma pausa. Senhor Mendes, preciso ser claro. Esses tratamentos podem prolongar a vida, podem melhorar a qualidade de vida, mas provavelmente não vão curar o câncer neste estágio. Estamos falando de ganhar tempo, não de eliminar a doença. Rafael assentiu, tentando absorver a dureza dessas palavras. Entendo, mas tempo é precioso. E vamos lutar por cada dia que pudermos conseguir. Nas semanas seguintes, a vida de Rafael se transformou completamente. Ele se mudou de volta para a casa em Pinheiros, não para o quarto de casal, mas para o quarto de hóspedes, respeitando os limites de Carolina. Estabeleceu uma rotina de cuidar de Carolina e Isabela. Levava Carolina aos tratamentos, sentava com ela durante as infusões de quimioterapia que duravam horas, segurava sua mão quando ela se sentia enjoada ou fraca. Preparava refeições nutritivas que Carolina pudesse tolerar, pesquisando obsessivamente sobre nutrição para pacientes com câncer. Com Isabela, Rafael finalmente se tornou o pai que deveria ter sido sempre. Ajudava com lição de casa todas as noites. Levava-a à escola nas manhãs. Comparecia em reuniões de pais e mestres. Conversava com ela sobre seus medos em relação à doença de Carolina, validando seus sentimentos em vez de tentar minimizá-los. Encontrou uma terapeuta excelente para Isabela e se certificou de que ela comparecesse às sessões semanais. Lentamente, Isabela começou a se abrir com ele. A desconfiança em seus olhos deu lugar a algo parecido com confiança. Uma noite, enquanto ele a ajudava com um projeto de ciências, Isabela parou de repente e olhou para ele. Pai, você vai embora de novo? Quando a mamãe... Se ela... Não conseguiu terminar a frase. Rafael colocou as mãos nos ombros de sua filha. Bela, escuta, eu cometi erros terríveis. Fui ausente quando deveria ter estado presente. Mas estou aqui agora e não vou a lugar nenhum, independentemente do que acontecer com sua mãe. E vamos lutar com tudo que temos para mantê-la conosco o maior tempo possível. Eu estarei aqui para você. Sempre. Prometo. Isabela olhou para ele com olhos cheios de lágrimas. Mas você já prometeu coisas antes e não cumpriu. As palavras doeram, mas eram verdadeiras. Você está certa. Eu quebrei promessas no passado e não posso mudar isso. Tudo o que posso fazer é provar através de minhas ações, dia após dia, que desta vez é diferente. Então, deixe-me provar, ok? Isabela assentiu e pela primeira vez em anos abraçou seu pai apertado. Rafael a segurou, sentindo lágrimas escorrerem por seu próprio rosto. Ele havia desperdiçado tanto tempo, mas talvez, apenas talvez, não fosse tarde demais para recuperar o relacionamento com sua filha.
A inscrição de Carolina no ensaio clínico foi aprovada. O novo tratamento de imunoterapia era promissor, projetado para ajudar o sistema imunológico do corpo a reconhecer e atacar as células cancerosas. Os efeitos colaterais poderiam ser severos, mas oferecia esperança onde havia pouca antes. Rafael também consultou especialistas nos Estados Unidos e na Europa via telemedicina, montando uma equipe de oncologistas de classe mundial para revisar o caso de Carolina e oferecer recomendações. Era caro, absurdamente caro, mas Rafael não hesitava. Cada centavo que havia ganado, cada hora que tinha investido construindo sua empresa, tudo isso agora tinha um propósito real: dar a Carolina a melhor chance possível de sobreviver. Carolina lutava com aceitar tanta ajuda. Seu orgulho, sua independência, tudo a fazia querer recusar. Mas ela também via o esforço genuíno de Rafael. Via como ele havia mudado não apenas suas ações, mas seu foco completo de vida. E lentamente, suas defesas começaram a cair. Uma noite, depois que Isabela havia ido dormir, Rafael e Carolina sentaram juntos na varanda dos fundos, olhando o jardim iluminado por luzes suaves. Rafa, Carolina disse calmamente, preciso te agradecer por estar aqui, por lutar por mim, por ser o pai que Isabela precisa. Rafael balançou a cabeça. Você não precisa me agradecer por fazer o que sempre deveria ter feito. Carolina sorriu tristemente. Talvez, mas melhor tarde do que nunca, certo? Eles ficaram em silêncio por um momento. Então Carolina continuou, sua voz mais suave. Você sabe, quando pedi o divórcio, parte de mim esperava que você lutasse por nós, que você percebesse o que estava perdendo e mudasse. E eu não lutei, Rafael disse amargamente. Apenas assinei os papéis e segui em frente, me convencendo de que era para o melhor. Carolina assentiu. Eu fiquei tão magoada com isso. Confirmou tudo o que eu temia, que você realmente não se importava o suficiente. Ela olhou para ele. Mas agora vejo que você estava perdido, Rafa. Perdido em sua própria obsessão pelo sucesso, incapaz de ver o que estava bem na sua frente. Rafael, desde que assumiu os cuidados de Carolina e Isabela, viu sua vida transformar-se radicalmente em poucas semanas. O que parecia inicialmente uma missão de reparação, movida pela culpa e pelo medo de perder Carolina para sempre, rapidamente se tornou uma jornada de autoconhecimento, reconexão e aceitação do passado, do presente e do que ainda estava por vir. Rafael compreendeu que sua dedicação à família agora precisava ser sustentada não pela urgência desesperada de salvar o tempo perdido, mas pelo desejo genuíno de viver cada momento com propósito e verdade. A rotina de tratamento de Carolina era brutal. Os dias alternavam entre idas a hospitais, consultas oncológicas, sessões de imunoterapia experimental e momentos de completa exaustão pós-quimioterapia. Rafael assumiu progressivamente tarefas domésticas que antes delegava ou ignorava. Preparar refeições, buscar medicamentos, organizar relatórios médicos, limpar a casa, cuidar do jardim que Carolina tanto amava e tentar criar um ambiente de paz para Isabela estudar e descansar. O apartamento de luxo nos jardins virou apenas um local para reuniões ocasionais e compromissos corporativos inadiáveis. Rafael queria passar todas as noites em Pinheiros. Carolina oscilava entre esperança e desânimo. Em alguns dias, mostrava força, fazia planos para o futuro, conversava sobre viagens que gostaria de fazer com Isabela, debatia sobre projetos de arte em voz baixa com Rafael ao seu lado, como nos velhos tempos. Em outros, ficava retraída, sentindo que o corpo não respondia, que as terapias mostravam poucos resultados, que o tempo estava correndo depressa. Rafael aprendeu, nessas horas, a não pedir para Carolina ser forte, mas sim estar com ela, ouvir, acolher, respeitar a vulnerabilidade. E aprendeu também que,
Mesmo em silêncios dolorosos, a companhia era o maior presente possível. Isabela se adaptou à nova dinâmica, embora a ansiedade por perder a mãe nunca cessasse. A garota amadureceu, esforçada nos estudos, preocupada com a alimentação da mãe, fazendo desenhos para animá-la, meditando junto com Carolina em algumas tardes. Entre ela e Rafael, havia retomado a confiança, construída pouco a pouco através de gestos concretos e verdadeiros. Os dois passaram a se comunicar por pequenos bilhetes deixados pela casa. Boa sorte no hospital hoje, te amo. Pai, você lembrou do remédio? Criando um elo cheio de ternura, humor e empatia. A saúde de Carolina entrou em uma espécie de platô. Os médicos disseram que a doença estava estabilizada sem avanço, mas as chances de remissão completa eram remotas. Rafael sugeriu fazer uma viagem curta para celebrar esse pequeno alívio, talvez à praia, como a família fazia antigamente. Com o aval médico e a animação de Isabela, partiram por alguns dias a Ilhabela, fugindo do cotidiano opressivo das terapias e dos hospitais. O mar, o som das ondas, a simplicidade dos passeios, proporcionaram momentos de felicidade genuína. Nessa viagem, Carolina e Rafael tiveram uma das conversas mais importantes da vida juntos. Sentados, sob uma tenda na areia, o sol caindo devagar, Carolina segurou as mãos do ex-marido e com voz serena disse: Eu queria te pedir desculpas por ter te afastado. Sei que foi minha decisão não te contar, não te deixar participar da luta contra o câncer desde o início. Fiz isso porque estava convencida que era melhor para mim, para você, para Isabela. Mas hoje vejo que, se tivesse te deixado entrar no meu sofrimento, talvez tudo tivesse sido mais leve. Rafael sentiu um nó na garganta. Você fez o que achou certo, Carol. Eu também fiz muitos erros. Fugi, me escondi no trabalho, me convenci de que dar conforto material era amor suficiente. Você não me tirou da sua vida. Eu mesmo me afastei, e quando percebi, já era tarde. Eles se abraçaram, lágrimas silenciosas caindo, sentindo que finalmente estavam dizendo tudo que nunca foi dito antes. Na volta a São Paulo, Carolina retomou o tratamento e aceitou o convite de Rafael para envolver-se mais no cotidiano da família. Rafael passou a trabalhar apenas remotamente, participando de reuniões por vídeo, confiando mais em sua equipe. Investiu energia em buscar todos os especialistas disponíveis, montando um dossiê completo do quadro de Carolina, enviando para profissionais renomados em 5 países diferentes. Organizava as agendas médicas, negociava planos terapêuticos, testava novas dietas e suplementos, sugeridos por nutricionistas especializados em oncologia. Em casa, Carolina e Isabela criaram pequenas rotinas de afeto que deram um novo significado à vida familiar. Isabela cozinhava panquecas aos domingos, que Carolina tentava comer mesmo enjoada. As 3 passavam a noite das sextas assistindo filmes antigos, cobertos até o pescoço no sofá, rindo e chorando juntos. Rafael se tornou o responsável pela terapia aquática, que Carolina precisava para manter os músculos ativos nos dias em que não podia sair de casa. A rotina era cansativa, mas pela primeira vez, Rafael sentia que sua energia era gasta em algo que realmente importava. Carolina, mesmo em meio a exames e terapias, retomou alguns projetos artísticos pessoais. Pintou quadros de pequenos formatos, fez colagens para Isabela colocar no quarto, desenhou cartões postais para enviar a amigas que não podia ver com frequência. Rafael apoiou completamente, comprando materiais, organizando exposições virtuais das obras de Carolina, incentivando-as a serem vistas por mais pessoas. Isso deu a Carolina uma sensação de propósito que transcendeu a doença. Ela podia ser muito mais do que uma paciente. A doença, no entanto, não foi generosa por muito tempo. Com o passar dos meses, Carolina começou a demonstrar sinais de piora.
A fadiga aumentou, as dores no corpo ficaram mais frequentes, as taxas de resposta à imunoterapia diminuíram. O médico que acompanhava Carolina foi sincero. Estamos lidando com um momento delicado, Rafael. O câncer está reagindo menos ao tratamento. É hora de conversar sobre cuidados paliativos, sobre como garantir qualidade de vida, conforto e dignidade. Essas palavras foram um golpe final, mas Rafael não discutiu. Aceitou junto com Carolina e Isabela. E que agora o objetivo era permitir que Carolina vivesse seus dias com menos sofrimento e mais significado. Organizaram a casa para facilitar a mobilidade dela. Contrataram uma equipe de enfermagem empática e especializada e priorizaram momentos juntos. Longos cafés da manhã, tardes lendo poesia, noites ouvindo músicas favoritas. Rafael convocou familiares e amigos próximos para visitarem Carolina, em pequenos grupos, para que ela soubesse o quanto era amada. Isabela passou a frequentar grupos de apoio a adolescentes com familiares doentes, aprendendo a processar emoções complexas. Rafael seguiu na terapia, lidando com o pavor da perda iminente, tentando transformar o sofrimento em energia para cuidar das duas até o fim. Carolina, por sua vez, mostrou uma força silenciosa que inspirou todos à sua volta. Uma noite, fraca mas lúcida, chamou Rafael e Isabela ao seu quarto e disse: "Meu maior medo sempre foi que vocês ficassem sozinhos. Mas hoje vejo que vocês terão um ao outro. E isso me conforta." Rafael prometeu, diante da filha e da ex-esposa, que nunca deixaria Isabela desamparada, que usaria tudo o que havia aprendido, com todos os erros e acertos, para ser o pai que sempre deveria ter sido. Carolina agradeceu e pediu a Rafael que não se voltasse para o trabalho após sua partida, mas que continuasse presente para Isabela, presente para si mesmo, aberto para a vida e para o amor. Nas semanas seguintes, Carolina pediu para realizar desejos simples. Passar uma tarde em parque, comer sorvete de pistache com Isabela, passear de carro ouvindo Zizi Posse, receber amigos para um jantar que ela pediu para Rafael preparar. Cada experiência foi vivida como um rito de passagem, marcada por risos, lágrimas e abraços demorados. Rafael, mesmo quebrado por dentro, segurou as pontas, garantiu que Carolina nunca se sentisse sozinha ou inútil. Isabela registrou muitos desses momentos em vídeos e fotos que depois usou para montar um álbum que chamou de Tempos Felizes com Mamãe. O fim veio numa manhã ensolarada de outubro. Carolina estava na cama, respirando com dificuldade, mas consciente. Rafael e Isabela ficaram ao lado dela, segurando suas mãos. Carolina olhou para os dois e, com voz fraca, disse: "Obrigada por terem me permitido partir, rodeada de amor." Fechou os olhos e partiu tranquila, envolta pelo abraço dos dois. O luto foi devastador. Rafael sentiu-se em pedaços. Isabela, apesar do preparo feito ao longo dos meses, chorou noite após noite. Mas a força do vínculo construído nos meses finais ajudou ambos a seguir adiante. Rafael se dedicou completamente à filha, transformando a dor em crescimento. Matriculou Isabela em aulas de arte, ajudou a criar um fundo filantrópico para apoiar adolescentes com pais em tratamento de câncer e passou a palestrar sobre equilíbrio entre carreira e família em eventos de negócios. Sua empresa prosperou sob as mãos da equipe experiente que ele havia formado com dedicação. Nos aniversários seguintes, Rafael e Isabela mantiveram 3 tradições em homenagem a Carolina: panquecas aos domingos, visitas anuais à Ilhabela e a leitura de uma carta que Carolina deixou para cada um. Sejam sempre verdadeiros, não tenham medo de sentir, amem sem reservas. Isabela, motivada pelas memórias e pelo amor da mãe, mostrou-se resiliente, crescendo em maturidade e alegria mesmo após a perda. Rafael nunca esqueceu Carolina,
em sonhos, em datas, em pequenos gestos diários. Mas também aprendeu que a felicidade não era uma linha reta e que a maior lição de toda a experiência foi esta: não é possível compensar o tempo perdido, mas é sempre possível construir presentes cheios de significado. Ele abriu espaço para novas amizades, para o amor, para a construção de uma vida em que as prioridades eram claras, e o legado que queria deixar à filha era muito maior do que dinheiro ou conquistas empresariais. A jornada de Rafael, Carolina e Isabela terminou não com a cura milagrosa, nem com reconciliações românticas impossíveis, mas com aceitação, redenção e a certeza de que o tempo juntos havia sido vivido intensamente até o último instante. Ao olhar para trás, Rafael sabia que, apesar das terríveis perdas, havia encontrado dignidade, amor e esperança, e isso, finalmente, era tudo o que importava.